Todos os funcionários dos Correios podem ficar sem o 13º salário em 2024. É isso aí, decisão polêmica tomada pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva, que curiosamente foi o advogado de Lula no caso da Lava Jato, né, que absolveu o Lula. Coincidências que só acontecem aqui no Brasil, não é verdade? Meu amigo, deu ruim pro pessoal dos Correios. Vamos acompanhar aqui mais de perto para entender melhor como é que vai funcionar isso daí. É isso mesmo, ó, Fabiano Silva decidiu na canetada que vai cortar o 13º salário dos funcionários do Correios esse ano, e para compensar essa falta, eles tiveram uma ideia mirabolante, né? Eles vão dar um vale pra galera utilizar agora no final do ano na ceia de Natal. E sabe qual que é o nome desse vale? Por incrível que pareça, é literalmente Vale do Peru. Trata-se de um vale aí de R$ 2.500 para todos os funcionários dos Correios, ou seja, isso vai aumentar ainda mais os gastos dos Correios em aproximadamente R$ 200 milhões, numa empresa que já está passando por um momento extremamente complicado, com prejuízos ali na casa dos bilhões de reais. Mas o que são 200 milhões se já estamos com esse rombo, né, de bilhões? Não tem problema nenhum, certo? Aí você pode estar pensando, tudo bem, não vai ter o 13º salário, mas vão dar um vale ali de R$ 2.500, né? Mas para quem ganha até R$ 2.500, tá tudo certo, é como se fosse um 13º salário mesmo. Mas e para quem ganha mais do que R$ 2.500, que é a grande maioria dos funcionários ali dos Correios? Esse pessoal aí deve estar furioso, e eu não sei se eles vão pras ruas, se vão protestar contra o Lula, se vão entrar em greve. Afinal, uma grande parte dos funcionários dos Correios fez praticamente uma campanha eleitoral para o Lula durante o tempo todo, né? Só que agora eles estão mexendo no bolso deles, né? E eles não estão gostando nada disso daí. Obviamente, eles estão pagando o pato, mas nós, como população brasileira, também vamos pagar o pato de toda essa loucura que tá acontecendo nos Correios, né? Rombo atrás de rombo, os escândalos estão voltando à tona novamente. Olha essa matéria que saiu no Diário do Poder no dia 15 de dezembro de 2024, ó. Canetada do presidente dos Correios deixa funcionários sem o 13º salário. Pois é, cara, vamos entender o que tá acontecendo e quais serão os desdobramentos disso aqui e por que que isso vai mexer com muita coisa, né? Bom, os servidores dos Correios, eles estão indignados com o confisco de quase todo o 13º salário após o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, reconhecer uma dívida da estatal com o Postales, que é um fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Essa dívida ultrapassa o valor de 7,5 bilhões de reais. O processo corria na justiça, mas a assinatura do contrato de confissão de dívida em fevereiro desse ano antecipou o pagamento dessa montanha de dinheiro. O fundo de pensão foi utilizado em investimentos pelo Banco Mellon, mas só trouxe prejuízo. Vamos entender exatamente o que isso significa, como é que o Postales funciona e como o PT e o Lula historicamente sempre mexeram nesse fundo de pensão que é simplesmente para a aposentadoria dos funcionários dos Correios. O Postales já teve como defensor o escritório Molo e Silva, que até 2022 tinha como sócio Fabiano, exatamente, o presidente dos Correios. Aqui tá cheio de coincidência, né? Mais uma aqui, ó. Se o escritório de advocacia do Fabiano era defensor do Postales, era de grande interesse que os Correios pagassem essa dívida aí ao fundo, né? Imagina aí, uma boa porcentagem de 7,5 bilhões de reais. É uma grana muito grande, né? Documentos recebidos pela coluna mostram que há servidores pegos de surpresa que vão ganhar no lugar do 13º uma merreca de R$ 90. Ó, vou te explicar rapidinho como é que funciona esse fundo de pensão para você entender onde está a grande questão por trás dessa ação dos Correios, né? Um fundo de pensão é nada mais, nada menos do que um fundo previdenciário, onde os funcionários são descontados mensalmente e esse dinheiro vai para esse fundo, né? Existe um administrador desse fundo que faz movimentações, investimentos que normalmente são seguros e no final, quando o funcionário se aposentar, o dinheiro vai estar lá para ele viver, saindo exatamente dos rendimentos desse fundo aí. Essa é uma forma muito mais interessante de você se aposentar do que você colocar o seu dinheiro no INSS, porque quando você se aposenta pelo INSS, o seu dinheiro não tá lá, o seu dinheiro sumiu, você vai ter que torcer para que outras pessoas ainda estejam contribuindo para que o INSS te pague. E só para você ter uma ideia, hoje o INSS não se paga, né? Tá fechando aí um rombo todos os meses, a quantidade de trabalhadores hoje não é suficiente para bancar as pessoas aposentadas. Todo mês o governo tem que tirar dinheiro de outros lugares, aumentar os impostos para cobrir esse rombo do INSS, que para mim é a maior pirâmide que já existiu. Já um fundo de pensão, ele funciona de forma muito mais inteligente, né? Só que durante o governo do PT, Lula, ali no início dos anos 2000, viu esse fundo cheio de dinheiro
e começou a fazer algumas movimentações e investimentos ali muito estranhos, arriscados, que só deram prejuízo ao fundo. E isso tirou o dinheiro das aposentadorias dos funcionários e colocou dinheiro no bolso de outras pessoas, né? Eu vou te refrescar aqui a memória com algumas informações de quando o PT comandava esse fundo aí, o Postares. Olha essa matéria aqui da revista Veja, publicada lá em 17 de dezembro de 2015, exatamente no período da Dilma e dos escândalos da Lava Jato, ó. Lula colocou no Postares uma quadrilha do PT, né, diz a matéria aqui. A Polícia Federal apurou desvios de 20 milhões de dólares no fundo de pensões dos Correios, controlado pelo PT e pelo antigo PMDB, né, que hoje é o MDB, o partido da vice-presidência da República. E mesmo com esses absurdos, parece que tem uma turma nos Correios que ainda idolatra o Lula e o PT, né? Parece que essa galera gosta realmente de dar dinheiro pra corrupto. Parece que eles têm fetiche nisso, né? E pra você não achar que é fake news, olha essa matéria que saiu no portal do Senado Federal, intitulada, ó, Funcionário dos Correios pagam pelo prejuízo causado pela má gestão do fundo Postares. Ou seja, meus amigos, não é de hoje que existem escândalos atrás de escândalos nesse fundo, que tem muito dinheiro e que está nas mãos do governo, né? O governo faz o que ele quer com esse dinheiro, que deveria ser utilizado ali para as aposentadorias dos funcionários, mas aí eles vão lá, pegam esse dinheiro, fazem investimento arriscado, questionável, que geram prejuízos para o fundo e lucros para outros. Agora, para cobrir esse buraco, esse rombo aí, a ideia mirabolante que eles tiveram foi cortar o 13º salário dos funcionários dos Correios, mas para não ficar tão mal na fita, eles vão lá e dão esse vale aos funcionários, né, que é o Vale Peru. Olha aqui, ó, sobre o risco de falir, os Correios gastam 200 milhões com Vale Peru, enquanto a estatal já registrou um déficit de 2 bilhões em 2024. E o benefício de R$ 2.500, que é o Vale Peru, para cada um dos 84,7 mil funcionários, vai gerar aí esse gasto de 200 milhões. Mas o que são 200 milhões se a gente já tá aí com um rombo de 2 bilhões somente nesse ano, né? Olha esse gráfico aqui, ó. A partir de 2015, já no segundo ano do governo Michel Temer, os Correios começaram a dar lucro com 700 milhões. No governo Bolsonaro, em 2021, teve um lucro de 3,7 bilhões, né, que foi o maior lucro da história ali. E durante esse período, as contas dos Correios estavam no azul, colocando dinheiro no caixa, para investir dar mais segurança aos funcionários. Mas o que aconteceu logo depois, ó? O Lula chegou e até dezembro de 2024, o prejuízo acumulado de 2 bilhões de reais, praticamente igual ao prejuízo da Dilma lá em 2015. Na atual administração, os Correios fecharão 2024 com prejuízo de 2 bilhões e podem até entrar em insolvência. E para quem não sabe, insolvência significa quebrar a empresa, né? Falir e não conseguir arcar com seus custos. Ou seja, a empresa vai ter que pegar dinheiro do Tesouro Nacional, nosso dinheiro, para bancar essa baixaria. E agora os funcionários dos Correios vão pagar o pato também. Será que eles estão felizes, tristes? Eu não sei, né? Mas o fato é que agora eles têm o Vale Peru aí, né? Para passar o final de ano tranquilo, esperando que 2025 seja melhor. Será que alguém tem esperança disso realmente? Bom, meus amigos, já trouxe aqui algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Compartilha esse conteúdo com mais pessoas, porque você não vai ver essas informações sendo divulgadas amplamente aí na grande mídia. Me ajude a propagar essa mensagem. Compartilha no grupo de amigos, no WhatsApp, na família. Compartilha com pelo menos uma pessoa que precisa ter acesso a essas informações. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.